A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo prevendo a sua morte e nessa oportunidade ele fala de diversas coisas, como que se despedindo deste mundo e dos seus diretos cooperadores. E ele diz palavras pessoais de grande importância, que muitas das vezes nós também passamos por dificuldades na nossa vida espiritual, na nossa vida física, material, e nós vemos que o grande apóstolo também passou por momentos de fraqueza. E ele diz, 2 Timóteo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Encontramos aqui, nessas palavras do apóstolo Paulo, um desabafo, uma pessoa do quilate do apóstolo Paulo, que teve grandes revelações do Evangelho. Chegou à altura, chegou à profundidade, largura e comprimento do grande Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo o que podemos dizer na maior plenitude que uma pessoa poderia viver neste mundo. Um exemplo para todos nós, um modelo para todos nós, a nossa natureza humana, foi este grande apóstolo, que não mediu esforços de se envolver totalmente com a obra do Senhor. Mas agora, momentos antes que ele previa a sua morte, ele que foi degolado na cidade de Roma, ele está desamparado, porque Demas me desamparou, diz o texto. Ele diz, procura vir ter comigo depressa, uma expressão que nos mostra o seu abatimento, a sua necessidade
que ele teve de encontrar-se com Timóteo. Parecia que Timóteo seria uma espécie de um bombeiro, um prestador de serviço que vem ao seu alcance para amenizar o seu sofrimento. É algo rápido, algo que ele precisava ser assistido por alguém. E muitas das vezes, prezado ouvinte, nós também passamos por essa situação. Não existe ninguém que possa dizer: eu sou um super crente. Não existe o que podemos dizer um gigante espiritual. Todos nós, por maior que sejamos na graça do Senhor Jesus Cristo, devemos reconhecer que muitas das vezes podemos ter essa fraqueza da natureza humana que ainda carregamos em si. Então, devemos entender que isso faz parte da nossa peregrinação aqui neste mundo. E o apóstolo Paulo cita várias pessoas, cooperadores, colaboradores, pessoas que ele tinha um relacionamento, e ele vai dizendo que muitas dessas pessoas o desampararam, o abandonaram, e algumas delas causaram, como diz o verso 14, no caso de Alexandre, causou-me muitos males. Então nós vemos uma situação deste homem interior, que ele, na sua fortaleza espiritual que ele tinha, ele podia ter esse sentimento que todos nós, na nossa natureza humana, podemos ter. E muitas das vezes podemos passar por momentos aflitivos, de abatimento. Mas precisamos reagir a esses momentos. Não podemos fazer com que esses momentos, essas situações da vida, possam interferir no nosso dia a dia, e devemos nos erguer, firmar os nossos pés e prosseguir na caminhada. E aqui tem um exemplo deste grande apóstolo. Ele dizia no verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Depois ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aí ele fala que o Senhor o assistiu. E nós temos que ter essa convicção, essa esperança no nosso dia a dia, que o Senhor nos assiste, o Senhor nos fortalece. Podemos ver um texto que está em Mateus capítulo 10, verso 19, as palavras do Senhor Jesus, quando ele escolhe os seus 12 discípulos para a missão de estarem ajudando-o na divulgação do Evangelho.
Ele diz no verso 19 do capítulo 10 de Mateus: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, que deveriam confiar na provisão de Deus e dessa maneira realizar o trabalho da divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos deveriam estar conscientes que deveriam encontrar perseguição e até martírio. E nós precisamos estarmos preparados para essas situações que podem ocorrer nas nossas vidas. Quando o Senhor Jesus separou Paulo para levar o seu evangelho aos gentios, ele disse para Ananias, capítulo 9 de Atos, verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o Senhor tinha uma missão específica para Paulo realizar. E no capítulo 23 de Atos, no seu verso 11, quando Paulo está falando ao Sinédrio, diz o texto: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Paulo, ele tinha a confiança, a certeza que Deus estava no controle da sua boca, da sua vida. Deus estava na direção da sua vida. E isso é uma confiança que nós devemos ter, que o Senhor está do nosso lado. E ele diz nesse capítulo 4 de Timóteo, na parte B do verso 17, fiquei livre da boca do leão, isto é, da boca do inimigo. O Senhor livra. O Senhor tem a sua soberania sobre as nossas vidas. E dessa maneira, o Senhor, ele tem um propósito dentro daqueles que estão fazendo a sua vontade. E ele diz mais no verso 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. É isso que, essa confiança que também nós precisamos ter em nossos dias. Porque muitos embates nós temos que enfrentar. Mas o Senhor, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele está no controle de todas as coisas. Diz o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra,
para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor, Ele tem um conserto eterno para as nossas vidas. Então, por mais que você possa estar passando por um problema de fraqueza, um problema de abandono, por alguma pessoa que lhe magoou muito, tenha a esperança e tenha o refúgio através do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não te desampara, Ele te assiste, Ele te fortalece, Ele quer que você cumpra com a sua missão. E o apóstolo Paulo, como é característica dos seus escritos, ele termina essa palavra dizendo: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele termina com o que nós podemos chamar de doxologia, ações de graça para com Deus. Isso nós devemos sempre ter em nossas vidas. Agradecimento por tudo que Deus tem feito para nós. Agradecer, adorar a Deus, significa reconhecer quem Ele é. O Deus imutável, o Deus fiel, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, um Deus justo, galardoador daquele que lhe busca, e também louvá-lo, ações de graça para com Ele, porque Ele é aquele que realiza, aquele que faz. A sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. O seu amor foi revelado lá na cruz do Calvário. Daí a grande importância, nosso culto a Deus, no final, sempre terminar com essa expressão que era muito comum nos escritos do apóstolo Paulo, nas suas epístolas. Ele sempre terminava com essa doxologia, dando glória a Deus, como diz aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 5. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele sempre terminava com essas palavras. E nós também sempre devemos ter esse modelo de oração, porque assim reconhecemos tudo que Deus é e tudo que Deus faz, da sua graça, da sua misericórdia para conosco. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.